Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E essa aula de hoje para mim tem um xodozinho, um carinho especial, porque é o nome da minha mãe. A minha mãe se chama Daisy e essa flor é Margarida. Daisy é Margarida em inglês e nós vamos fazer 3 versões dela. Vamos fazer o botão, que é um botão bem pequenininho, ela também pequenininha, é super delicada, e ela aramada. A aramada ela serve aí para arranjos maiores, mais requintados, e essa pequenininha funciona muito bem para buquês. Então, de repente, você pode fazer aí um bolo em forma de vaso e faz aí um buquê bem interessante com ela. E vamos fazer também uma versão da folhagem. A margarida, ela é uma flor do campo, é uma flor quase que um mato. Então, a gente tem uma variedade de folhagens e de flor muito grande. Temos aí com a pétala bem alongada, com a pétala curtinha, inclusive isso que a gente vai observar aqui hoje, tem essa com a pétala um pouco maior e tem outras bem fininhas mesmo. Enfim, tem uma variedade muito grande. E da mesma forma a folhagem. Essa que eu vou fazer hoje tem também algumas variações, tem elas um pouco mais alongadas e também a folha tradicionalzona que a gente costuma fazer. Então, não se preocupe se você não tiver o mesmo cortador que eu, pode fazer com outra folhagem sem menor problema, tá? Porque ela realmente tem muita variedade. E se você quer continuar aqui assistindo às aulas, entra no grupo tanto do WhatsApp ou do Telegram. No WhatsApp a gente sempre está mandando todas as notificações e no Telegram a gente ainda tem aí um bate-papo. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. E outra informação também, que no Telegram, se você quiser, pode ainda participar escolhendo o tema das lives. Então, entra lá para receber todas as notificações. Então, bora lá? E aqui vamos adaptar várias coisinhas para quem não tiver aí. E eu vou começar por esse cortador. Pode ser daqueles de plástico mesmo, que são extrussoras, qualquer cortador que tenha bastante pétalazinha. E depois, inclusive, eu vou mostrar como abrir a massa nele, que é uma forma mais fácil para qualquer tipo de cortador que tenha bastante voltinha assim. Para as pétalas aramadas, a gente vai usar esse aqui bem compridinho. Caso não tenha um cortador assim, pode cortar com um estiletezinho, com um bisturi, com uma estequinha, não tem problema, tá? O importante é fazer a pétala bem fininha. E para ficar tudo igualzinho, pode também fazer o molde de papel. Para as folhas, como eu falei, eu vou usar esse modelo que ele tem bastante voltinha, inclusive uns picotes na ponta. Olha, ele é bem serrilhado na ponta, então ele fica com uns picotezinhos, mas pode também fazer a folha simples. E o frisador, olha lá, eu vou usar o frisador da Rosa. Então, é um frisador que é coringa pra gente ter. Ele é super fácil aí pra gente poder trabalhar. E para flor, eu vou usar esse frisador aqui, que ele é o frisador da Amaryllis, que é muito comum também. Então, a gente consegue aí adaptar bastante várias flores, ou se você não tiver desse frisador, pode usar também o frisador do Cosmos, funciona muito bem para margarida, para gérbera, até mesmo para o girassol. Fita floral e um detalhe que eu vou mostrar agora é o miolo. Existem no mercado vários tipos de molde, tá vendo? Tem aqui diversos tamanhos, alguns inclusive tem até com o girassol junto. Então a gente pode aqui fazer de várias formas, mas depois eu vou mostrar também, caso não tenha, como a gente pode fazer essa parte do miolo um pouquinho diferente, mas de uma forma bem caseira.
A massa eu estou aqui com a Easy Paste. No caso, eu tingi todas as colorações. Então, o branco eu coloquei de óxido de titânio. O amarelo eu usei o amarelo damasco da Mix. E esse verde é uma misturinha de cor. Aqui tem verde folha, amarelo, esse amarelo damasco, e vermelho, tá? Exatamente para a gente conseguir ter uma coloração mais natural, a gente faz essa misturinha que a folha fica mais natural, não só a folha, como sépala, enfim, fica bem próximo. Inclusive, olha aqui, deixa eu pegar um pedacinho da fita floral. Depois, quando secar e fizer a pintura, fica muito próximo. Arames, vamos usar para as pétalas o arame 28, então um arame bem fininho. E para a estrutura central do miolinho, a gente vai usar aqui o arame 24, tá? De 24 a 22. Mas aqui o 24 ele já sustenta bem. Eu tô com essa pecinha aqui, a gente encontra aí online. Essa aqui eu comprei até na China, nessas AliExpress, enfim, a gente consegue encontrar com facilidade, mas também não é necessário. E eu vou ensinar a fazer a cama com aqui, olha, papel alumínio. Então, essa caminha para a gente poder descansar a flor com o papel alumínio, a gente consegue fazer aí tranquilamente. Então, agora de ferramentas, vamos usar boleador. E aqui também temos opções. Então, a gente tem esse kitzinho de estequinha de plástico, é bem baratinho, é tranquilo também de achar. Pode usar esse, que é essa curva, tá vendo? Ela faz uma curvinha, é um boleador curvado. Ou um ganchinho. O ganchinho funciona muito bem para esse caso. Lu, não tenho esse jogo de estequinha. Pode usar palito de dente, também funciona, tá? Só muito cuidado com a ponta para não rasgar a sua flor, mas a gente consegue trabalhar também com o palito de dente. E olha, nesse joguinho vem essa ferramenta que, ó, tá dando para ver aqui? Ela é toda cheia de nervura. E a gente vai usar isso para fazer a textura da flor. Não tem também, pode usar de repente um palito de churrasco que tenha bastante nervura. Pode usar aí, adaptar qualquer outro material que tenha assim uma textura na pontinha para a gente conseguir fazer a marcação. Os pincéis para pintar, eu só tô com um pincel pequenininho, porque na realidade ela não tem coloração demais, é só mais para o miolo e uma leve sombrinha que nós vamos fazer aqui na base dela. Então, fora isso, tá tudo ok. Ah, sim, e um alicate para poder dobrar aqui o arame e uma colinha de CNC. Então, vou começar aqui já pelo miolo, porque o miolo precisa secar e ele é muito simples. Então, antes de pegar a massa, eu vou fazer aqui uma curvinha, um ganchinho na ponta desse arame. É importante fazer realmente com esses alicates de bico para a gente conseguir virar aqui com mais facilidade. Então, eu girei aqui a pontinha e agora eu vou pegar essa curva, vou beliscar bem aqui, ó, firme, e vou virar 90 graus. Então, esse arame vai ficar parecendo aqui, olha, um pezinho de boneco, enfim, pode pensar aí em várias formas que a gente pode se assemelhar. Mas tá vendo? Eu virei esse ganchinho para ele ficar dobradinho em 90 graus para ele poder entrar ali no miolo. Então, vou fazer nos dois, só faz a curva, segura firme e gira. Simples assim. E agora eu vou usar esses dois tamanhos aqui
do miolinho. E aqui eu vou pegar, olha, um pedacinho da massa, só sovando aqui um pouquinho. E eu tenho que pressionar bem no molde para pegar todas essas ranhuras, tá? É muito importante a gente pressionar bem. E eu vou deixar, até ficou demais aqui, mas eu tenho que deixar uma área externa. A gente vai fazer como se fosse um cone. Eu pressiono bem para pegar toda a textura, mas eu vou deixar, olha lá, um conezinho para fora. E aqui eu vou só umedecer essa pontinha, tiro o excesso e vou colocar bem no centro. Posiciona bem no centro, só dá aquele apertãozinho. E agora, olha, fica até mais fácil para tirar do molde, eu vou puxar. E tá lá, só acertar, se tiver um pouquinho torto, pronto. Tá lá, bem marcado toda a textura. E deixo secando quietinho ali no isopor. Faço a mesma coisa no menorzinho, pegar um pouquinho só mais de massa, pressiona bem. É muito importante, tá? Realmente bem pressionado para pegar toda a textura. Mesma coisa. Aqui já tá até... É só umedecer um pouquinho, tá? Só para poder conseguir colar. Então, posiciono no centro, lembra sempre de colocar ao centro, bem retinho, puxou, tá lá o miolinho. Lu, mas eu não tenho esse molde, eu não sei como é que eu vou fazer então, como é que eu faço para ter essa textura? Bom, a gente pode usar uma peneira, essas que a gente tem em casa mesmo. Então, eu vou fazer aqui uma bolinha, mais ou menos do mesmo tamanho que eu fiz das outras ali. Então, sempre lembrando de pressionar para não deixar nenhum vinco. Então, coloca aqui um pouquinho de pressão e vou, olha lá, empurrar essa bolinha contra a peneira. Quando eu puxar, olha lá, temos a textura, tá vendo? E aqui a mesma coisa, é só colocar o arame. Então, vamos fazer um. E lembrando que a gente tem que manter essa forma redondinha, tá? Então, só vou umedecer aqui a pontinha. E agora eu vou empurrar, fazer aquele biquinho, cobrindo aqui o arame e deixando o mais redondinho possível. Isso eu vou dar uma leve afundadinha aqui nesse meio. Tá lá. Então, o botão sem o molde, a gente consegue fazer aqui com uma peneira. Sempre lembrando de dar essa leve afundadinha no meio e botar um pouquinho de textura, olha. Porque ela tem realmente esse rebaixo na ponta. E a mesma coisa, deixa secar. Agora, nós vamos para as pétalas aramadas. Então, aqui, peguei a massa. Você pode tingir ela de branco. No caso, a Easy Peixe, é importante, inclusive, tingir, porque ela tende a ficar um pouco mais amarelinha. No caso da massa de açúcar, você não tem tanta necessidade de tingir, pode deixar ela natural. Então, aqui eu vou mais ou menos medir aqui o tamanho do cortador. E como o cortador é fininho e pequenininho, a gente pode abrir mais de uma ao mesmo tempo. Então, eu venho aqui, olha, bem na pontinha, pressiono e puxo. Dou um espaço e pressiono pro outro lado. Olha lá, dessa forma fica com essa rampinha que chama a técnica de rampa, que deixa essa área, esse ressalto para colocar o arame. Então, se você achar para você tá muito grande trabalhar com o rolinho, não tem problema, pega aqui um pincel, ó,
e abre também aqui com o pincel. Eu só vou demonstrar em duas, mas você pode abrir aí quantas você conseguir. Então, eu venho aqui, é importante a gente prestar atenção no cortador. A parte mais fininha é a interna e a parte mais redondinha é a externa da flor. Então, aqui é onde a gente vai introduzir o arame. Então, prestar bastante atenção, que é essa área que tem que ficar para baixo. Botar bem retinho. Eu posso aqui, inclusive, olha, pressionar um pouquinho aqui em cima, ó, para ficar bem certinho e não ficar com rebarba. Caso fique com alguma rebarba, depois a gente consegue, depois que secar, e a gente consegue retirar toda essa rebarbinha. É bem tranquilo. Mas não tenta ficar puxando com a unha, porque acaba rasgando a massa. Deixa para depois de seco, aí vem com uma lixinha e consegue tirar. Então aqui, olha, eu vou tirar o excesso, umedeci só a pontinha do arame, tiro o excesso e vou segurar essa pétala, olha, entre os dois dedos para sentir o arame deslizando dentro da massa. Então, conforme eu vou empurrando o arame, eu vou sentindo ele passar entre os dedos. E aí a gente tem certeza que ele não está escapulindo de um lado ou de outro, e você consegue direcionar a posição dele, ele fica bem certinho no centro da sua pétala. Só dou aqui uma leve pressionada, eu não quero deformar essa pétala, é só para segurar, para esse arame não escapulir. Ó, deixa eu botar na minha mão para ficar fácil de ver. Tá vendo? Ele tá só beliscadinho ali na ponta, a gente puxa, o arame tá preso ali dentro. Agora eu vou bolear a pontinha dela. E posso bolear, inclusive, olha, dando uma leve esticadinha, ó. Que ela ainda cresce um pouquinho. Aqui é realmente para ela ainda ficar mais delicada, mais fininha nessa borda, tirar qualquer marcação que tenha do cortador. E ela aqui ainda deu uma crescidinha, tá vendo? Ficou mais longa. E agora é só frisar. Esses frisadores que tem essa nervurinha assim retinha são ideais para esse tipo de flor. Então, veja o frisador que você tenha. Esse da Amaryllis, ele é muito bom para isso. Serve para muitas flores. Então, posiciono bem ao centro para ela ficar retinha. E pressiono tudo por igual. Olha lá. E aqui eu posso só dar aqui uma leve dobradinha, se quiser deixar ela natural. Em algumas não precisa fazer, eu faço só em algumas delas eu posso dar aqui, olha, uma dobradinha na ponta ou no centro, enfim, para ela ficar o mais natural possível, tá vendo? Dou aqui uma beliscadinha e deixo ela dobradinha, assim, na ponta, para secar. Vou deixar espetadinha mesmo no isopor. Fazer mais uma. E, gente, frisador, tome muito cuidado. Não fica passando a mão de um lado para o outro, não coloca pressão mais para um lado do que para o outro, porque isso deforma a pétala. Então, pressione sempre com a mesma intensidade. Aqui, olha, firme, com a mesma intensidade em toda a pétala. Só isso, não precisa botar força. Olha, posso dar aquela dobradinha, como eu falei. Cuidado só para o arame não escapulir. Ponho viradinha aqui com a pontinha para baixo. Nós vamos repetir essa pétala em torno, ela não tem uma numeração correta, mas em torno aí de 20 a 25 pétalas para fazer uma flor. Então, esse mesmo processo e deixa tudo secando, espetadinho
no isopor. Agora vamos para as menores. Eu vou começar pela sépala, então vou pegar aqui um pedacinho da verde e agora nós vamos abrir a massa sem precisar fazer nenhuma rampinha. Abre ela toda por igual, tá vendo? Ela fica bem fininha, olha, tá dando para ver inclusive meus dedos através dela. E agora vem uma diquinha. Esses cortadores que tem muita voltinha pequenininho, o ideal é a gente, ao invés de colocar ele por baixo, por cima da massa, a gente vai colocar por baixo. E eu venho aqui, olha, e passo o rolinho em cima e ele aqui acomodando no pad, porque ele não vai ficar forte o suficiente, vai ter um movimento e a gente consegue, olha, eu venho aqui inclusive com o resto aqui com o dedo e assim corre menos risco de ter rebarba. Como tem muita voltinha, para tirar a rebarba depois é muito ruim. Então aqui eu consigo tirar bem a rebarba dessa forma, tá vendo? E é só empurrar, tá lá, sem rebarba nenhuma. Eu vou abrir duas dela. Passa o dedo e ela sai bem fácil, tá vendo? Dessa forma corre menos risco de ter a rebarba. Pode até ficar um pedacinho ou outro, mas é muito menos do que se fizesse do lado oposto. E agora eu venho com essa ferramenta que faz esse ganchinho, essa curvinha para dentro. E eu vou pegar da ponta, aqui da pontinha da pétala para dentro. Olha lá. E faço isso em todas elas, olha, eu faço esse movimento, ela já naturalmente já faz aqui uma curvinha, tá vendo? Olha, quando eu puxo para dentro, ela não cresce, ela só faz o movimento. E agora eu venho e coloco só uma pontinha aqui, olha, de cola, nesse centro. E vou colocar uma sobre a outra, mas não na mesma posição, eu vou girar. Para ela ter aqui a sensação que ela tem mais voltinhas, tá vendo? A gente gira e desencontra todas elas. E deixo ali no cantinho separado. Agora sim eu volto para a massa branca e a mesma coisa. Eu vou abrir do mesmo jeitinho, inclusive com o mesmo cortador. A gente não precisa de um cortador maior, tá? A gente vai usar o mesmo cortador. Vem com o dedo, olha, termina de tirar. E essa parte eu posso fazer 2 ou 3, tá? Olha lá como é que ela fica sem rebarba, tá vendo? Fica bem bonitinha. Então, temos aqui 3 camadas de pétala. Pode ser 2 ou 3. Agora, com o mesmo ganchinho, nós vamos fazer aquele efeito, ou também, se preferir, pode fazer aqui com essa ferramenta, que é como se fosse um boleador curvo, tá vendo? Essa ferramenta curvinha aqui. Então, eu venho para fora para aumentar e também para dentro, tá? Para fora e para dentro. Ou, se preferir aqui, também com o ganchinho, ó. Mas dessa forma a gente está alongando essa pétala. Diferente do que a gente fez na sépala, que a sépala ficou só para dentro. Então, aqui a gente está esticando ela, está aumentando cada uma. E já faz também uma forma. Então, todas passadinhas aqui. Agora, eu vou virar elas de cabeça para baixo, vou só botar um pouquinho de amido na minha mão, por conta da umidade da mão, do calor da mão, para essa flor não grudar. E venho aqui, olha, no meu dedo mesmo, é muito mais fácil, porque aqui no pad a gente corre o risco de rasgar essa pétala. Então, eu venho aqui na minha mão, olha, e passo em todas elas de um lado e o outro, ela ganha essa textura
Então, vou fazer isso em todas elas. Se começar a sentir que tá colando, passa um pouquinho do amido. Mas no dedo é muito mais fácil para fazer do que no pad. O dedo já dá uma forma aqui. Então, como eu não tenho como frisar todas elas num frisador, a gente consegue fazer a textura com essa estequinha aqui. Olha lá a diferença, ela inclusive abre um pouquinho a pétala. Então, fazer isso em todas. Lembrando, a gente já curvou ela para essa direção, então eu tenho que virar e fazer do lado oposto, tá? Coloco um pouquinho de amido na minha mão e vamos embora. Todas elas frisadas do mesmo jeitinho e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a sépala. Então, eu passo uma colinha aqui no centro e vou colar uma sobre a outra, deslocando, que aí ela fica mais volumosa. Então, vou empilhar realmente uma sobre a outra, mas sempre deslocando para fazer... Opa, deixa eu ver o lado desse aqui. E agora eu já venho com a sépala e vou posicionar tudo aqui nesse meinho. Também a mesma coisa, desloca. E eu vou pressionar isso, olha, com um boleador, para elas ficarem todas juntinhas. E isso já ajuda também a deixar ela com uma forma para depois encaixar no miolinho. Então, olha lá como é que ela já tá bonitinha. E eu vou deixar ela aqui um cantinho e aqui eu vou pegar um miolinho do menor tamanho e antes de colocar nela, eu já vou dar aqui uma leve coloração nele. Por quê? Eu quero deixar a base dele um pouquinho mais escura, uma sujeirinha mesmo, é bem pouquinho, tá? Então aqui um pouquinho do amarelo, então eu já vou aqui, olha, colorir ele bem na bordinha e com um pouquinho desse laranja, esse daqui é o Tailândia, eu vou fazer aqui, olha, uma leve sombrinha em toda a borda. Isso vai ajudar a dar profundidade a esse miolinho. E a mesma coisa, um toquezinho bem aqui no centro, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Olha, o pincel praticamente não tem corante, ele tá sujinho, ó. Só um pouquinho aqui no centro. Mas aqui em volta eu coloco mais amarelo, certo? É bem pouquinho mesmo. Agora eu vou passar um pouquinho de cola na base toda desse botãozinho aqui, desse miolinho, e vou pegar esse conjunto de flor bem no centro e vou empurrar para colar. Olha lá. Ela já tá lindinha. Olha como dá profundidade, como realmente fica bem mais profundo. E aqui no verso eu vou dar aqui aquele apertãozinho só para ajudar a fixar. E agora eu vou botar para secar. A gente tem essa caminha que já vende pronto no mercado, é só deixar assim para ela secar bonitinha, ou que eu particularmente gosto até mais, deixa eu tampar aqui, nós vamos fazer uma caminha de papel alumínio. Então eu vou dobrar ele ao meio e vou fazer aqui, ó, arredondando aqui as pontinhas e vou fazer uma caminha e colocar ele aqui no centro, ó. E aí ela seca toda nesse formato sem cair.
Eu posso colocar ela numa grelha, tá vendo? Em qualquer suporte assim, olha, apoiadinho, e ela já vai ficar com o movimento. E depois a gente vai finalizar a pintura, mas ela vai secar já com uma forma. Agora nós vamos fazer o mesmo processo, só que para o botão. Então eu vou repetir a parte da sépala, e da flor a gente vai fazer igualzinho, das pétalas a gente vai fazer igualzinho, não vai ter necessidade de fazer a textura, porque ele vai ficar fechadinho, então a gente vai ganhar aí uma etapa. Então, a mesma coisa, abri as duas, empurrei todas para dentro, e agora eu vou colar uma na outra. Coloco aqui um pouquinho de cola, e não esquece de desencontrar todas elas, tá? Não coloca na mesma direção, não. Dá aquela giradinha, que aí a gente tem a sensação de mais volume. Eu vou deixar ali do lado. E agora o mesmo processo com a massa branca. Nessa daqui, eu só vou usar duas, não tem necessidade de usar três, mas pode usar três também, tá? Como eu fiz a primeira com três, essa eu vou usar duas. Então, a mesma coisa, eu vou puxar para fora e para dentro. Agora que já tá tudo frisadinho, tudo marcadinho, alongado, a mesma coisa eu venho aqui, vou colar e no mesmo sentido da sépala, tá? A gente dessa vez não vai precisar colocar ela viradinha pro outro lado, porque o botão é bem fechadinho. Então, só desencontrando aqui e da mesma forma também desencontrando. Venho com o boleador e dou aquele apertãozinho, ó, já ajuda inclusive a fechar, isso vai colar todo ele. Volto aqui com o corante, então já passo aqui o amarelinho. Nesse caso, a bordinha não vai parecer, então não tem necessidade de pintar essa bordinha aqui mais escura, mas o centro sim, tá? Então, o centro a gente vai dar aqui uma leve escurecidinha, só mesmo para dar mais profundidade, é muito pouquinho esse toque do laranjinha aqui no centro. Ó, é pincel só nuvenzinha mesmo de corante, é bem pouquinho, só para ajudar a dar uma profundidade. E agora, eu vou passar a cola em toda a base e um pouquinho aqui na lateral também, tá? Que eu quero que ele cole todo. O botão vai ficar bem fechadinho, então por isso eu vou passar a cola também um pouquinho na lateral. Do mesmo jeitinho, seguro aqui entre os dedos, coloco no centro e puxo até encaixar. Só que agora eu vou envolver, olha, de baixo para cima e vou apertar mesmo para ele ficar bem fechadinho. Eu posso deixar ele mais fechado possível ou querendo abrir um pouquinho e aí esse miolo aparece. Olha lá. Então, posso deixar bem fechadinho e fica lindo. Quanto mais fechadinho, mais bonito fica. Não esquece de dar aquele apertãozinho aqui para realmente colar tudo no arame. Só uma leve beliscadinha, sem deformar. E agora eu vou deixar secar, olha, viradinho assim de cabeça para baixo. Então, eu faço um ganchinho, olha aqui. Fiz um ganchinho e vou pendurar no mesmo lugar que eu deixei a outra secando. Então, eu venho aqui, pode ser um suporte de macarrão, pode ser uma grelha. Essa aqui, por exemplo, é de micro-ondas. Então, eu venho, penduro e deixo ela assim secando bem viradinha para baixo, que aí todas as pétalas vão ficar curvadinhas. E essa daqui, olha, ela já até começou a dar a forma, já tá lá bonitinha. E agora vamos para a folha.
A folha eu esqueci de falar, o arame lá no início, ela também é arame 24, tá? Eu só falei que era o arame do miolo, mas é também a mesma numeração para a folha. Pode ser 22 ou 24. Aqui o ideal é 24, porque ela não é uma folha tão grande. Então, do mesmo jeito, eu tenho que medir o tamanho do cortador. Olha lá, mais ou menos aqui a altura, eu vou pegar pelo cortador maior. Então, pressiono bem na pontinha, puxa, dá um espaço e puxa novamente. Olha lá, isso fica a área para a gente colocar aqui o arame. A pontinha eu tiro, aliso, aqui a mesma coisa. Já vou abrir as duas juntinhas. E eu tô fazendo hoje aqui em Easy Paste, mas pode fazer em qualquer massa, tá? Na de açúcar, na de chantilly, na porcelana fria, enfim. A massa aí que for pro seu projeto. Se você estiver trabalhando com bolo cremoso, dê preferência aqui a Easy Paste ou a porcelana fria. Caso você esteja trabalhando com qualquer outro tipo de bolo, de pasta americana, aí é a massa da sua preferência. Então, passei o rolinho em cima para ter certeza que cortou tudo. Olha como é que ela é bem picotadinha, tá vendo? Então, qualquer cortador que você tenha assim bem picotadinho vai funcionar para esse caso. Ou até mais alongado ainda, tá? Então, aqui eu vou passar aqui um pouquinho da cola bem na pontinha do arame, tiro o excesso, coloco bem entre os dedos, coloco aqui, pode ser no indicador, mas eu tenho mais firmeza no dedo médio, então pressiono entre os dois dedos e olha, eu vou sentindo esse arame deslizar dentro da folha, tá vendo? E aí, se eu sinto a pontinha dele escapulindo, eu já consigo empurrar para o outro lado. Então, aqui, olha, eu só vou pressionar, vou tirar aqui esse excesso de massa, não tem necessidade. Coloquei o arame aqui, olha, mais ou menos 2/3 da folha e levo as duas para o pad. E agora, eu não vou bolear a pontinha dela, eu vou também dar uma esticadinha com aquela mesma ferramenta. Então, eu vou dar uma esticadinha aqui, olha, em toda a pontinha dela, para ela ficar ainda mais marcadinha esse serrilhado. Olha lá, tá vendo? A pontinha dela ficou toda marcadinha. Agora, caso você esteja fazendo com uma folha simples, reta na lateral, reta que eu digo, sem recortes. Então, aquela folha tradicional, redondinha, bicudinha, você pode simplesmente só bolear a bordinha. E eu vou usar aqui, olha lá, o frisador da rosa. Então, posiciono bem ao centro. Seguro aqui o arame para ela não escapulir, ficar bem certinha. E pressiona tudo por igual. Olha lá, certinha. Cuidado só para esse arame não escapulir. Então, eu vou dar aqui, olha, um leve apertãozinho. Que o arame quis escapulir ali. E eu já posso dar uma forma nela aqui para ela secar assim, tortinha mesmo. E eu posso botar ou ela deitadinha assim, ou a mesma coisa também secar um pedacinho aqui do alumínio, ó. Eu faço uma caminha para ela na forma que eu quiser e posiciono, ela seca toda cheia de voltinhas de movimento bem natural. E venho aqui, olha, no alumínio e coloco também em outra forma diferente. E aí ela vai ficar, deixa eu dobrar mais um pouquinho assim. E aí ela fica bem naturalzinha, ela pode deixar a pontinha pro lado, ela fica toda cheia de curvinhas. Vamos agora para montagem da aramada. A mesma coisa, eu vou seguir com aquele processo da pintura do botão antes de colocar as pétalas. Então agora eu venho com o botão um pouquinho maior, deixa
Deixa eu pegar um que já esteja seco. O botão aqui um pouquinho maior e sigo com o mesmo processo. Eu, como estou com a textura bem natural, não tem necessidade, eu posso deixar com esse acabamento. Agora, se você quiser, também pode fazer um pólen utilizando o corante aqui amarelinho. Então, pode botar aí um pouquinho de fubá, semolina, uma farinha um pouco mais grossa peneirada. Então, por exemplo, um germe de trigo. É só peneirar e colocar um pouquinho do corante amarelo e a gente faz o pólen também para aquele efeito. Então, deixa eu pegar aqui, ele ainda tá úmido, mas para esse efeito aqui eu posso colocar um pouquinho do pólen que vai ficar bem natural, fica super bonito. Então, olha lá, passei o amarelinho, evidenciei o amarelinho, essa cor é o amarelo mesmo. E agora só aquela lembrança, tá? É muito pouquinho corante. Eu sujei aqui para fazer a bordinha, ó lá. O que eu quero aqui é só ajudar a dar profundidade a esse miolo. E aqui no centro também. Mas é bem pouquinho, gente. Aqui, ó, tá vendo? Olha, o pincel, ele passo no papel, nem risca. É só aquela leve lembrança, tá vendo? Vou deixar isso aqui tudo no canto pra gente montar a flor e depois eu venho também com um toquezinho de amarelo para fazer a parte do centro dessas pétalas. Eu tenho aqui, tô com 24 pétalas, mas pode variar aí também. Você vai observar, ela não tem uma numeração correta de pétala, tá? E eu vou segurar, deixa eu apoiar aqui o miolinho para ficar fácil de ver. Inclusive, eu vou colocar o pad pretinho aqui para a gente visualizar bem. Eu vou segurar bem na base, entre a pétala e o arame, e vou empurrar isso para trás. Vou fazer isso em todas elas. E como esse arame é um arame 28, ele é muito molinho, é fácil de dobrar, tá vendo? E importante, eu não vou dobrar com essa curva para dentro. Então, eu não vou dobrar nesse sentido, tá? Tá vendo essa curva para dentro? Eu vou dobrar para fora. Então, sempre com a curvinha para baixo, para fora. E agora, com a fita floral inteirinha, eu estico para acionar a cola e venho, olha, bem na base, encaixando e não tem ordem, tá? Quanto mais juntinho, mais bonitinha ela fica. E a gente vai colocar a primeira camada, aperta bem a primeira, é importante a primeira ficar bem firme. E venho agora com as outras. E a gente coloca a primeira camada e depois vem intercalando do mesmo jeitinho que fizemos com as outras, a gente vai intercalando na camada de baixo. E vou encaixando o mais juntinho possível, tá? Vai aproximando elas, mas olha como é que já tá ganhando forma. E agora eu só vou encaixando onde eu vejo um buraquinho e eu vou colocando pétala. Então, olha lá que linda, bem cheinha. E aqui, se eu quiser, olha, eu dou só uma leve levantadinha, empurro, tá vendo? Ela vai ficar encaixadinha, todas as pétalas ficam encaixadinhas, bem na base do miolo. Finalizo aqui, forro ela toda, lembrando sempre, na hora de cobrir todo o arame, a gente vai puxar na diagonal e girando com bastante cuidado, com pressão, para deixar aqui o acabamento bem bonito, tá? Então, para não ficar marca e nem a fita floral soltando, a gente vem aqui, ó, na diagonal, botando aqui uma pressãozinha para conseguir forrar bem bonitinho. E já tá aqui, linda,
Agora vamos fazer o acabamento da sépala. A mesma coisa que a gente fez na pequenininha, nós vamos fazer agora aqui nessa também. Então, eu vou deixar ela espetadinha ali do lado e novamente vou abrir aqui 2 sépalas. Pego aqui o pad, igualzinho, ó. Posiciono aqui, passo o rolinho. Repito o processo aqui para colar o meio, desencontrando. Só que agora eu vou passar, olha, a cola em toda ela para colocar na flor. Então, eu vou colar aqui tudo, passar cola em toda ela. Que essa sépola tem que ficar bem encaixadinha realmente na base da flor. Então, aqui, olha, eu venho bem no meio, vou furar e cuidado só para como tá com cola, para ela não ir colando uma na outra. E vou deslizar até a base, apoia no pad para ficar mais fácil. E vou dar aqui, olha, aquela pressionadazinha. E posso vir, inclusive, olha, com um boleadorzinho, só para fazer o acabamento, unir aqui na fita, ó. Tá lá o acabamento da sépala e depois a gente vai fazer também uma pinturinha nessa sépala. Então, aproveitar que eu já tô aqui no embalo e vou fazer o acabamento na parte interna dessa pétala. Então, eu venho agora com uma sujeirinha de nada, mas é muita, assim, é uma lembrança, tá vendo? Olha, céu bem limpinho. E eu venho aqui, olha, na base dela e coloco uma sujeirinha do amarelo. Só para dar uma profundidade, mas é bem pouquinho mesmo, tá? É só para fazer uma leve sombrinha e dar uma profundidade nessa base. É como se fosse quase que um reflexo do miolo nela aqui. Enquanto eu tô fazendo o restante, eu vou deixar ela secar para depois pintar também a sépala, tá? Só fazer uma leve sombrinha na sépala, mas a parte superior dela já tá pronta. Então aqui eu já tenho 2 folhinhas secas. E agora eu vou misturar um pouquinho do limão siciliano com o verde floresta. E eu venho com o pincel um pouquinho maior, faço essa misturinha dos dois, olha, e passo aqui na folha toda. Não esquece do verso, olha lá a diferença. Não esquece do verso, também é importante pintar o verso da folha. Aqui eu vou clarear um pouquinho. Muito cuidado com esse tipo de folha, porque ela tem muita nervurinha, então, para não bater e não quebrar, tá? Então, na hora de pintar, pinta com cuidado. A flor, gente, a gente segue a técnica, mas quanto mais cuidado a gente tiver na hora do preparo, mais bem acabada ela fica. Então, faz com paciência, faz com calma, sem pressa. Se a gente faz com pressa, na realidade a gente perde tempo, porque acaba quebrando, fazendo errado, pintando muito forte. Então, faz devagarinho, faz com calma. E olha lá, a parte do verso, ela tá um pouquinho mais clara do que a parte aqui da frente. Então, aqui, olha, as 2 folhinhas. Escurecer mais um pouquinho aqui no meio, só, ó. E a folhinha, só colocar o acabamento agora de verniz. Mas antes disso, eu vou aproveitar que eu já tô com esse verde e vou fazer o acabamento das sépalas. Então, vou deixar as folhinhas aqui de lado e vou pegar aqui o botãozinho e venho agora da parte aqui do centro para fora, sempre tomando cuidado para não ter corante demais. Então, limpa, tira o excesso no papel e vem aqui dando acabamento dessa sépala. Se eu fizer oposto, eu corro o risco de quebrar
as pontinhas e também sujar a parte interna. Então, vem aqui, olha, sempre do centro para fora. Então, tá aqui o miolinho, olha, tá dando para ver ali a parte interna dele. A folhinha, a florzinha aberta, eu vou também a mesma coisa. Agora que ela tá seca, eu dou um toquezinho aqui embaixo de amarelo. Bem pouquinho, só realmente para fazer aquela sombrinha ali na base. E a mesma coisa eu vou fazer o acabamento da sépala. Muito cuidado para não pintar a parte branca, tá? É só aqui um pozinho mesmo, uma nuance, para essa sépala não ficar com uma cor muito chapada. Dá aquele acabamento fosco que tem realmente na flor. Então, o pó ajuda a fazer esse acabamento veludado. Faz com bastante cuidado, bastante paciência. Pronto, olha lá, prontinha. E vou aproveitar também e já pintar aqui. Ela ainda tá úmida, mas eu já vou pintar essa sépala da flor aramada. Então, cuidado só para não pintar as pétalas, tá? E aqui eu posso inclusive dar uma queimadinha com o laranja, mais nas pontinhas. Ela, em algumas variações, ela tem também esse toquezinho do laranja na sépala, que fica muito bonito. E ela faz bem o efeito do aveludado que tem nessa flor. E ela tem o caule grossinho, então como nós temos muitas pétalas aqui, já ajudou a deixar esse caule bem grossinho e ele fica firme, porque tem bastante arame. Então agora eu vou limpar e fazer a montagem de um galinho com elas pequenininhas. Só a maior que eu vou deixar separada. Agora só o último acabamento, eu vou passar esse verniz laca, é um verniz comestível, tá? Da Art Cake. Na folha, eu não vou mostrar aqui na câmera, porque senão eu vou entupir a câmera de verniz e depois a gente não enxerga nada. Mas eu vou demonstrar como eu faço para jogar. Eu tenho que ter uma distância. Eu não posso jogar o verniz assim muito de pertinho, porque pode acabar caindo alguma gota, alguma gotícula mais intensa e manchando o nosso trabalho. Então, sempre joga o verniz com uma distância e aplique dos dois lados, tá? Então, eu vou afastar aqui um pouquinho para poder jogar. E eu joguei ela aqui dos dois lados, ela ainda tá úmida, mas aqui seca rapidinho, 5 minutinhos no máximo já tá seco para montar o arranjo. Então, agora eu venho para a montagem dessa pequenininha aqui com as folhas. Vou só passar a fita floral nela. Então, venho bem aqui na basezinha da sépala. Nunca esqueça de puxar a fita, para poder fazer a cola. Cubro toda. Olha que bonitinha. E essa daqui, ela, um bolo todo dessa florzinha, fica a coisa mais linda. E olha, eu vou encaixar ela assim, realmente como galinho, tá vendo? Então, eu vou prender ela assim e também posicionar as folhinhas. Da mesma forma que eu passei aqui, eu vou passar na folha, sempre esticando. Dou uma giradinha, olha, na base da folha, ao invés de eu botar o arame dobrado para trás, eu vou dobrar para o lado. Então, eu venho bem na base e vou girar o arame para o lado. E isso a gente só consegue fazer esse movimento com arame. A gente não consegue fazer essa movimentação com outro tipo de material.
Então, muita gente que questiona aí, toda vez que eu faço lives, questionam a respeito de outros materiais, como de repente uma linha de pescador, algo do gênero. E a gente não consegue fazer essas inclinações na hora de montar a flor e também de montar os arranjos. Então, é importante sempre aqui, olha, usar o material correto, porque a gente tem a questão também de segurança do calibre. Então, só vou aqui, ó, montar o galinho para depois posicionar aqui no arranjo todo. Então, eu vou dobrar um pouquinho, deixar o caulezinho aparente, vou unir uma a outra, da mesma forma que também vou fazer o mesmo com o galinho da folha. Olha lá. Eu vou unir o galinho e a gente consegue girar ele na lateral. Então, a gente faz ele aqui de pano de fundo para as duas flores, ó. E vou agora cobrir todo o arame, até a base. Acabou, retorno, enrolo pro alto, que aí não fica nenhuma pontinha solta. A gente volta, que aí faz o acabamento todo certinho. E olha lá, que lindo esse buquezinho que eu fiz aqui. A gente pode posicionar dessa forma num bolo ou mesmo fazer vários galinhos. Já com 3 florezinhas, a gente já tem um buquê bem bonitinho, até para botar num mini bolo, por exemplo. Fica muito harmonioso. E aqui as duas versões, então a miudinha com a folhagem, o botãozinho que é super delicado, muito mimoso, e a aramada, ela maior, que realmente fica mais imponente num bolo. Mas aqui a gente tem uma possibilidade de fazer aquele bolo vaso que fica lindo e te garanto que essas flores, se você colocar um bolo bem cheio, as flores vão ultrapassar o valor do bolo. Por exemplo, agora essa semana eu fechei um bolo pequenininho que o fato de colocar as flores praticamente dobrei o valor do bolo. Então, a base dele seria R$ 400, eu vendi por 750 só pelo fato de colocar as flores. Só não, né? Porque as flores é que dão a vida a esse bolo. Então, deixa de ser um bolinho e vira um bolão. E aqui a mesma coisa, essa aramada a gente pode montar com várias outras flores, não necessariamente só a margarida, pode brincar com outras flores que tenham esse toque campestre que fica muito bonito também. E outro ponto que aqui na pintura a gente pode também modificar, ela tem amarela, laranja e essa branquinha mesmo, algumas têm um toque rosa na ponta. Então, antes da montagem, você vem de fora para dentro, dá um toquezinho de um rosa bem clarinho, vai ficar só aquele queimadinho na ponta e fica muito bonita, fica bem campestre. Pode, inclusive, brincar num bolo todo de margaridas coloridas e fica super bonito e você vai ganhar muito mais com isso. Então, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder o quanto antes e aproveitar para desejar um ótimo domingo de Páscoa para todo mundo. Por favor, não aglomerem, não tentem encontrar quem não esteja próximo, mas a família que está ali, todo mundo na mesma casa, que vocês tenham um ótimo domingo, aquele almoço delicioso e quem está longe, aproveita da mesma forma que a gente está aqui, faz um encontro online, é diferente, um ano um pouquinho diferente, mas é por uma boa causa, para daqui a pouquinho a gente conseguir festejar todo mundo perto. Então, um beijo e um ótimo domingo!